Olá, boa noite. Agora são 7 horas e 11 minutos. Bem-vindo ao BATV. Veja o que é destaque nesta quinta-feira, 6 de abril. Na BR-116 é preciso tirar o pé do acelerador. As multas estão em alta. O número de multas do início do ano até agora já é maior que o do ano passado todo. As clínicas e ambulatórios das faculdades têm prestado assistência à comunidade. Para o paciente também é muito bom. Um empate coloca o Vitória da Conquista na semifinal do Baianão. É agora no BATV. Desde que foram instalados os radares da Via Bahia na BR-116, no fim do ano passado, cresceu o número de multas na rodovia, no trecho que corta aqui essa região. Para se ter uma ideia, a quantidade de multas por excesso de velocidade triplicou em relação ao ano passado. O tráfego na BR-116 é intenso. Por ser a principal rota de entrada do Nordeste para quem vem do Sul e Sudeste do país, uma grande quantidade de veículos de carga passa pela rodovia. E quem pega essa estrada com frequência vê cada infração absurda que acaba servindo de aprendizado. Eles cortando em lombadas, entendeu? Partes que não devem ser contínuas, eles cortam, né? E aí acontece o acidente por causa disso. Mas tem gente que mesmo sabendo do perigo arrisca e leva multa. Já levei. Já que eu passei pela faixa contínua. O número de multas do início do ano até agora já é maior que o do ano passado todo. A Polícia Rodoviária Federal atribui esse aumento à implantação dos radares. Em 2016 foram 17.480 multas. Neste ano já são mais de 26 mil. Excesso de velocidade, o não uso do farol e ultrapassagem pela contramão são as infrações mais registradas. O total de multas por excesso de velocidade hoje, por exemplo, já é mais que o triplo do ano passado. Os riscos maiores são os riscos de acidente, principalmente no excesso de velocidade e na ultrapassagem proibida. Assim, os motoristas que estão sendo autuados e até mesmo a sociedade que está vendo esse aumento nas autuações, nós esperamos que com isso surta o efeito de cessar esse tipo de atividade. Entre os motoristas, os radares dividem opiniões. Todos sabem da importância que a medida tem na prevenção de acidentes, mas há quem critique os locais onde os radares foram instalados. O problema aqui é que o radar é instalado praticamente na frente da lombada. Se tem o radar, não precisa da lombada. Se tem a lombada, no meu haver, não precisava do radar. O radar, isso é a melhor coisa que fizeram, né? Pelo menos evita mais os acidentes. Abril chegou e o consumidor está se perguntando quanto vai pagar pela conta de energia elétrica com a bandeira vermelha e o abatimento de 15,46%. É que a ANAEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, admitiu que houve uma cobrança errada durante 7 anos e vai dar desconto nas contas. Mas como em março as chuvas ficaram abaixo da expectativa, foi preciso acionar mais termoelétricas para abastecer o país. Aí, a bandeira passou de amarela para vermelha. Na casa de Dona Darcy, eletrônico na tomada só na hora de usar. Mesmo assim, ela consome em média mais de 200 kWh por mês. A esperança de pagar menos estava no desconto anunciado para este mês. Eu fiquei alegre. E depois não é desconto nenhum, né? Depois da ANEEL reconhecer um erro, as contas do mês de abril vão ter um desconto de 15,46%. Só que a bandeira também mudou, passou de amarela para vermelha, o que significa que a cada 100 kWh consumidos vão ser cobrados R$ 3 a mais na conta. Para entender na prática como isso funciona, nós convidamos este engenheiro eletricista. No caso de Dona Darcy, fizemos uma estimativa com a última conta de energia, quando ela consumiu 211 kWh. Ela pagou R$ 134,09 sem impostos e tributos. Com o desconto de R$ 6,65, deveria vir cobrando cerca de R$ 127. Mas com a diferença da bandeira amarela para a vermelha, deve sair em torno de R$ 129. Ou seja, um desconto de menos de R$ 5. Apenas entre 1º de abril e 17 de abril que vai ter esse desconto. No próximo ciclo, entre 17 de abril e 17 de maio, vai ter o restante desse desconto.
Quem também estava ansiosa pela devolução foi a dona deste salão de beleza. Letícia gasta mais de R$300 por mês de energia. Na última medição, foram 449 kWh consumidos. O consumo, que custou R$ 287,98, com o desconto dos 10 dias e acréscimo da bandeira vermelha, vai sair por cerca de R$ 280, uma diferença de R$ 8 a menos. Um padrão de consumo médio, a gente fez uma estimativa que daria os R$ 8. Pelo período de leitura dela também, porque os ciclos de leitura também variam durante o mês. Bem diferente dos cálculos que Letícia tinha feito. Ajuda, mas é pouco demais, né? O gasto que nós temos, né, com energia. E você vai ver a seguir serviço médico e psicológico de graça para a comunidade nas faculdades. Agora são 7h17. Atendimento psicológico e pediátrico para a comunidade, com hora marcada e supervisão de um médico especialista. Tem sido assim em algumas clínicas e ambulatórios de universidades e faculdades em Vitória da Conquista. O primeiro exame com o pediatra estava difícil de marcar pelo SUS, mas Cleide encontrou uma alternativa. O bebê, com 43 dias de nascido, foi um dos primeiros pacientes do ambulatório dessa faculdade de medicina, que começou a funcionar essa semana. Vi no site, liguei, em menos de 15 dias eles marcaram. É a primeira consulta dele com o pediatra. Os atendimentos são de graça nas áreas de pediatria e clínica médica. Estudantes a partir do 5º semestre se revezam nos consultórios. Tudo é acompanhado pelos professores. Sempre sob supervisão de um professor, né? Então, tanto na área de clínica médica ou de pediatria, aí tem o pediatra já especialista e os professores já médicos especialistas também acompanhando esse atendimento. A previsão é atender em média 250 pessoas por mês, número que deve aumentar a partir do próximo semestre. Os alunos eles têm que ter um tempo de atendimento até um pouco maior e também assim para o paciente também é muito bom, porque ele vai ter toda a atenção tanto dos estudantes quanto dos professores para chegar assim ao seu diagnóstico e tomar a sua conduta. O curso de psicologia da UFBA também oferece atendimento clínico para a comunidade, neste local no bairro Recreio. Segundo a coordenação do serviço, só neste semestre cerca de 80 pacientes estão sendo acompanhados por estudantes. A lista de espera chega a 700 pessoas. A gente atende criança, adolescente, adulto. Existem critérios a cada semestre, isso varia um pouco a depender de qual grupo vai estar fazendo estágio, o que a gente vai ofertar, que varia a partir do planejamento acadêmico. Os estagiários também são supervisionados pelos professores. Simone, que está cursando o 8º semestre do curso, está acompanhando 2 pacientes. Esse é o meu primeiro semestre atendendo. E do início para agora eu já vi um desenvolvimento muito grande na minha habilidade de lidar com os pacientes nas sessões. Veja agora no mapa como fica o tempo em Vitória da Conquista e outras cidades. Sol com muitas nuvens, sem chuva em Livramento de Nossa Senhora nesta sexta-feira. Mínima de 20 graus e máxima de 29. Sol com chuva de manhã e diminuição de nuvens à tarde em Iguaí. Variação entre 17 e 27 graus. Em Vitória da Conquista, a sexta-feira será de sol, mínima de 18 e máxima de 29 graus. Tempo aberto no sábado, a menor temperatura é de 17 graus e a maior de 29. Já no domingo, a previsão é de pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima fica em 16 graus e a máxima não passa dos 26. A partir de hoje, os postos de saúde já estão seguindo a orientação do Ministério da Saúde de aplicar a dose única da vacina contra a febre amarela, ou seja, o reforço não é mais necessário. Apesar dessa mudança, o que não mudou é a recomendação para idosos que só podem tomar a vacina com orientação médica. Desde que ficou sabendo da morte de macacos por febre amarela aqui em Salvador, uma dúvida não sai da cabeça de seu Emídio: tomar ou não a vacina. Quando ele tinha 61 anos, foi vacinado para viajar para um país onde a imunização era obrigatória. Mas agora, 10 anos depois, ele não sabe o que fazer. Começou a anunciar a morte de macacos por febre amarela, comecei a me preocupar. Pela idade que eu tenho, inclusive, né? Hoje à tarde, no posto de saúde de Amaralina, a fila estava grande e volta e meia aparecia um idoso querendo se vacinar, mas sem ter em mãos o relatório médico. Não ia tomar, mas como eu tenho que passar pelo médico para me dar o... O senhor sabia que precisava desse relatório? Eu não. A gente não sabia que era para trazer o relatório, mas a médica disse que ela podia dar.
Para se vacinar contra a febre amarela, o idoso precisa apresentar um relatório feito pelo médico, atestando que ele tem condições de saúde para receber a vacina. O profissional médico deve declarar que esse idoso está apto em condições de receber o imunobiológico. O perigo é que a vacina é produzida com o vírus vivo da febre amarela. E como os idosos têm a imunidade naturalmente mais baixa, eles podem desenvolver sintomas. Ou até mesmo, se a saúde estiver mais frágil, ao invés de se proteger, eles acabam tendo a doença. Principalmente os que têm alguma doença autoimune, como artrite reumatoide, e fazem uso de corticoides ou imunossupressores, medicamentos usados para evitar a rejeição de algum órgão transplantado, doenças respiratórias graves, como asma e bronquite crônica ou qualquer tipo de câncer. Por enquanto, este geriatra não está indicando a vacina para os seus pacientes. Se ele mora em Salvador, vai circular em Salvador e não tem nenhuma viagem para focos endêmicos, para áreas endêmicas, ele não deve se vacinar. E você vai ver em instantes, o Flamengo de Guanambi está fora da primeira divisão, mas o Vitória da Conquista vai disputar a semifinal do Baianão. Agora são 7 horas e 24 minutos, a gente volta depois do intervalo. Futebol, já rebaixado, o Flamengo de Guanambi conquistou a primeira e última vitória no Campeonato Baiano 2017. O time venceu o Jacobina numa partida sem expectativas. Uma despedida com pouco mais de 300 torcedores do Flamengo de Guanambi. O time já entrou em campo rebaixado. O Jacobina também estava cumprindo tabela. Graças a Deus a gente conseguiu deixar o Jacobina na primeira divisão. Estádio vazio, mas o time tinha uma missão: vencer a primeira partida na competição. Tudo bem que não valia mais nada, mas era questão de honra para o Guanambi. E aos 34 minutos do primeiro tempo, o torcedor teve pelo menos um motivo para ficar feliz. Galhardo pegou bem na bola. 1-0 o Flamengo de Guanambi. Era para ser uma noite de festa em Guanambi com a primeira vitória depois de 9 jogos. Mas o clima era de derrota, de um time que volta para a segunda divisão do Baianão. Isso é triste pra gente, mas a gente fez o que pôde, cara. Infelizmente as coisas não aconteceram da forma que a gente queria. 2 anos após o acesso, o Flamengo de Guanambi está de volta à segunda divisão do futebol baiano. E os resultados ajudam a explicar essa queda. Em 10 jogos foram 5 derrotas, 4 empates e apenas uma vitória. Uma competição é assim, dois caem na competição, né? Na competição e os outros seguem. Infelizmente aconteceu com o Flamengo, mas vamos torcer que essa praça, uma cidade próspera, possa ver o Flamengo futuramente na primeira divisão. Guanambi se despede do futebol baiano nesse ano, mas garante que o mata é logo. Afinal, 2018 é logo ali. Mas a rodada do Campeonato Baiano foi emocionante. O Jacuipense empatou dentro de casa e perdeu a vaga na semifinal para o Vitória da Conquista. Já o Bahia de Feira, que poderia se beneficiar com esse resultado, levou uma goleada do Juazeirense. Melhor para o Alviverde. Sem dúvida, era a partida mais decisiva da rodada. Para o Jacuipense avançar, tinha que vencer o Vitória da Conquista de qualquer jeito. E como estava jogando em casa, a torcida tratou de fazer bonito nas arquibancadas. Aqui é o Quadreirão Valfredão. A gente tá torcendo muito pro Jacuipense ir pra frente aí, se classificar pra semifinal. Estamos aqui gritando o tempo todo. A torcida do Jacuipense vem com tudo hoje, com força, com vontade. Com certeza conseguir essa vitória e a classificação tão sonhada do time do Jacuipense. E a confiança da torcida fez bem pro Jacuipense, que começou melhor. Thiago Lima arriscou e levou perigo. Thiaguinho também teve essa boa oportunidade. Mas aos 35 minutos, tudo começou a mudar. Isso porque no estádio Joia da Princesa, o Marclay estava abrindo o placar para o Bahia de Feira. Resultado que dava a vaga ao Tremendão. Com isso, no Eliel Martins, o empate estava eliminando as duas equipes. E para não depender de outro resultado, o Vitória da Conquista foi em busca do gol. Railan teve essa chance clara, mas o goleiro Nunes levou a melhor. No segundo tempo, o Conquista começou pressionando e assustou nesse lance. Mas só que lá no Joia, a coisa ficou feia para o Bahia de Feira. Robert não só empatou, como também virou o jogo para o Juazeirense.
resultado deixava a classificação nas mãos do Conquista, que decidiu recuar e viu o Jacuipense crescer no jogo. O técnico Clebson Araújo chegou a colocar 4 atacantes em campo. E o gol que faltava para o Jacuipense estava sobrando para o Juazeirense, que fez o terceiro com o Patrick e ainda marcou o quarto com o Rafael. Perdeu uma classificação em casa, então é complicado. A essa altura, o Jacuipense já tinha se lançado todo ao ataque e esteve bem perto do gol. Enfim, chances não faltaram, mas o 0 não saiu do placar e no final das contas foi o Vitória da Conquista que comemorou o empate. Hoje nós demos o nosso melhor e o melhor foi sair com a classificação. Mais uma vez o time foi aguerrido dentro de campo, não desistiu de nenhum lance. Com um empate por 0-0, o Vitória da Conquista se manteve na 4ª posição e avançou de fase. O time vai se preparar agora para encarar o Vitória na semifinal. Agora é trabalhar, focar, descansar bem a mente, porque temos que fazer 2 jogos inteligentes contra o Vitória. Propomos o jogo, precisamos do gol e fomos para cima, trocamos um volante por mais um atacante. Infelizmente a nossa bola não entrou, mas o princípio melhor é que a gente ainda conseguiu uma vaga para a Série D. BTV de hoje fica por aqui, g1.com.br/Bahia para rever os nossos telejornais. Uma boa noite para você e até amanhã.